Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao CNCast. No comando, eu, Giza Conceição. Abrimos a temporada 2026 do CNCast com um tema de grande relevância: planejamento, organização e procrastinação. E para falar desse assunto que todo mundo quer ouvir nesse início de 2026, eu recebo a convidada Gabriela Souza, ela que é psicóloga clínica, fundadora da marca Fera da Ideia. Seja bem-vinda, Gabriela, é um prazer recebê-la. Feliz Ano Novo no CNCast. Muito grata pelo convite, é uma felicidade para mim estar aqui hoje, nesse lugar que o Camaçari Notícias é uma marca de muita relevância na cidade em que eu nasci. Eu tenho 25 anos, então tem 20 anos já essa empresa tão importante para nossa cidade. Para mim não tem outro lugar melhor para começar falando sobre esse tema de tanta relevância. Então, Gabriela, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar aqui no planejamento, organização e procrastinação. Perfeito. Como você falou, eu sou psicóloga clínica e minha atuação profissional não começou a partir disso. Eu gosto sempre de pensar a carreira como uma trajetória que é construída desde, por exemplo, da escola. A gente tem geralmente essa visão, né, que a carreira ela é construída quando você alcança um objetivo. Para mim, minha trajetória começa desde no ensino médio, comecei a empreender, quando eu decidi fazer as minhas vendas. E aí, em seguida, eu tive experiências profissionais que me marcaram muito. E, inclusive, uma delas foi aqui na Continental, como estagiária. Depois fui estagiária de uma empresa chamada Cadastra, que é uma empresa de Porto Alegre, na frente mais de recursos humanos. E fundei a minha marca em 2021, que é uma marca focada em organização empresarial com o uso da ferramenta Trello, que é uma ferramenta de organização, de planejamento. Então, desde 2021, eu tenho essa atuação com a minha empresa Fera da Ideia e, mais recentemente, há cerca de um ano, comecei já a minha atuação clínica, tanto no estágio depois de formada, como agora tenho o meu consultório online. Coisa linda. Gabriela, o que realmente está por trás de quem diz não consigo me organizar? Excelente pergunta, porque a organização as pessoas têm muito que é um talento natural, um dom, como se a pessoa já nascesse e já fosse organizada. Comigo, por exemplo, não funcionou muito bem assim. A organização foi construída na minha vida a partir das minhas necessidades emocionais frente às tarefas. E quando uma pessoa pensa, eu não consigo me organizar, não sou uma pessoa organizada, a gente pode ver talvez um viés cognitivo muito grande. Um viés que traz a pessoa como se ela não fosse capaz de desenvolver uma habilidade. E todos nós podemos desenvolver uma habilidade, e é claro que é uma habilidade que ela é construída de acordo com o contexto da pessoa. Então, quando a gente fala de organização, para uma pessoa, por exemplo, que precisa pegar 4 conduções no dia, que precisa trabalhar, estudar, tem filho para cuidar, para uma pessoa que tem uma outra realidade, a gente vai precisar entender que a organização ela vai ser construída de forma diferente. Então, aquela pessoa que se culpa porque não consegue se organizar, ou acredita que precisava ser treinada para isso e até se deprime, né? Porque não consegue. Então, isso aí tá fora. Você pode estar construindo isso como método. E tem também várias rotas que possa vir atrapalhar a sua organização. Você falou aí, uma pessoa que pega 4 conduções. Pode acontecer que a pessoa atrasou, o relógio do motorista atrasou, ele perdeu todo aquele planejamento naquele dia, né? Então, fale um pouquinho sobre uma coisa e outra coisa. Perfeito. Eu gosto muito de pensar que a vida também acontece na imprevisibilidade das coisas. Então, a gente não tem um controle sobre todos os eventos. Então, muitas pessoas, de fato, têm uma dificuldade, né, de lidar com as tarefas também porque surgem muitos imprevistos. E a organização, como muitos pensam, né, imagina que é algo com muita metodologia, com muita forma ali, tem que usar ou uma agenda física, ou uma plataforma, ou uma ferramenta, mas na verdade a organização envolve questões emocionais e também envolve o autoconhecimento que a pessoa tem sobre o próprio funcionamento. Vamos falar ao contrário, né, da desorganização. Pode ser um sinal de sobrecarga?
Com certeza. São coisas que muitas vezes andam juntos. Eu gosto de pensar na organização como uma qualidade, não como uma quantidade. Então, hoje a gente vive numa era muito performática. As pessoas querem mostrar a agenda cheia, querem mostrar excesso de reuniões, e aí considera que porque fez 20 tarefas no dia é porque é uma pessoa muito organizada. E a pessoa que está ali no Instagram e vê que cumpriu, por exemplo, 3 tarefas, se sente culpada porque não está produzindo o tanto quanto outras pessoas. E aí isso gera uma culpa muito grande, e a culpa tem que ter muito cuidado. Porque culpa, ela mina a autoestima no sentido da pessoa buscar compensar com outras tarefas. E aí abre espaço para procrastinação, para autocobrança, para o perfeccionismo. E como eu falei, a vida acontece também no imprevisível. Então a organização tem o objetivo também de estruturar o cotidiano da pessoa. E a desorganização pode ser, o indivíduo pode levar isso como uma culpa, ou eu estou sobrecarregada, justificar a desorganização. Nós falamos da organização, mas a desorganização pode ser levada como culpa, como a fulano, ciclano, isso mete o computador, a internet. Fala um pouquinho. Com certeza. Você fala no sentido da pessoa ficar se justificando por ser desorganizada no cotidiano, é isso? Isso. Então, quando a gente fala de desorganização, ela acontece por muitos motivos, entre eles a procrastinação. E vamos falar daqui a pouquinho. Que daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. Então, a desorganização ela pode acontecer por diversos fatores, né? Tem a própria, às vezes, o funcionamento da pessoa, tem o nível atencional que a pessoa tem. Então, por exemplo, se é uma pessoa muito ansiosa, que está passando, né, por crises recorrentes de ansiedade, a pessoa tende a pensar muito no futuro. Só que a organização ela também precisa acontecer no presente. Então, vamos supor, se a gente tem uma tarefa que é para amanhã e acontece um imprevisto agora para ser resolvido com o nível de urgência e com o nível de importância, se a gente ficar pensando somente no que tem para amanhã, não vai ser bom para o emocional daquela pessoa que está passando por essa situação. Então você acredita que tem muitas pessoas que adoecem por não saber lidar, não ter essa clareza da organização? Então isso leva a pessoa à depressão, à ansiedade, por não saber como lidar? Com certeza. Com certeza, é muito recorrente pelo nível de sobrecarga, porque a pessoa, quando ela se sente desorganizada, quando ela procrastina muito, ela tende a ter uma fragilidade na autoestima, né? na própria capacidade de conseguir realizar as coisas. Então, quem nunca aqui escutou uma pessoa que vive falando porque é muito desorganizada, que não consegue, com esses vieses cognitivos, e isso é muito não benéfico para a pessoa, porque ela tende a entrar num ciclo muito grande, né? Então, envolvendo a procrastinação, envolvendo a sobrecarga, o cansaço, que também é provocado, às vezes, por falta de organização. Por exemplo, a ansiedade. Uma coisa que é muito trabalhada no consultório em relação à ansiedade é a pessoa ter esse desenvolvimento para o olhar mais de organização das coisas. Porque se a pessoa tende a pensar muito no futuro, catastrofizar muito as situações, ter muitos pensamentos, ter situações, não é todos os sintomas ansiosos, quando é trabalhado esse planejamento e essa organização, isso facilita para a estrutura emocional da pessoa lidar com as situações. Então, é um dos pontos que trazer mais organização funciona muito bem para o indivíduo. Eu quero fazer uma pergunta, se você tem alguma vivência em consultório de alguém que se organiza na vida profissional e leva para a sua vida pessoal, ou vice-versa. Como funciona? Porque às vezes tem pessoas que é super organizada, se existe esse perfil de indivíduo que é super organizado profissionalmente, mas na sua vida pessoal é uma bagunça. E a partir de organizar uma das duas vidas, né, tanto ou a profissional e a pessoal, teve reflexo? Perfeito. Excelente pergunta. Geralmente é muito comum, não vou falar no consultório, nos atendimentos com os pacientes especificamente, né, por uma questão mesmo da própria atuação da psicologia clínica, mas assim, falando de maneira geral, é muito comum
pessoas desempenharem, serem extremamente funcionais, ter um nível de performance, de entrega de resultados no sentido profissional e sentir que está falhando, né, nessa organização em outros âmbitos. Então, inclusive, a própria atividade do trabalho profissional pode vir como um esconderijo dessa falta de organização como um todo. Porque, na verdade, pessoal, a organização ela não é para ser algo meramente de entregar resultados. Então eu vou me organizar porque eu preciso ser eficiente no trabalho, eu preciso entregar tudo. Mas não é somente isso, isso é bem pouco. A organização ela existe para você ter um bem-estar maior no seu dia a dia. Percebe que tem uma diferença muito grande quando a gente olha para a organização no sentido mais gentil. Então tem esse ponto também. Então vamos lá. E a procrastinação? Primeiro eu quero que você fale à nossa audiência o que é procrastinação. Perfeito. A procrastinação é um tema muito falado, inclusive, de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, que é o ato, né, de adiar tarefas ou situações devido a um desconforto. É como se aquela tarefa gere um desconforto emocional, às vezes físico também, e a pessoa passa a adiar essa tarefa de maneira mais intencional. Aquilo que a gente fala, empurrando com a barriga. Exatamente, empurrando com a barriga. Mas assim, o ponto do empurrar com a barriga, ele pode ser mais pejorativo, porque às vezes a pessoa atribui a procrastinação com a preguiça. E não são coisas sinônimas, tá, pessoal? Não é falta de vontade. A procrastinação, ela pode ser também, principalmente, um sintoma emocional? De alguma questão emocional. Você pode citar alguma delas? Claro, posso sim. Por exemplo, a procrastinação é muitas vezes relacionada com autoestima. Às vezes a pessoa tem a tendência de procrastinar em determinada área, vamos falar assim, daquele projeto que a gente coloca às vezes na gaveta, debaixo ali do colchão e fica adiando e procrastinando. Às vezes envolve uma questão de estima, uma questão de dificuldade também, que a pessoa acha que não se sente capaz e passa a procrastinar. Só que a procrastinação ela passa muito disfarçada também, porque às vezes a pessoa não percebe, porque a procrastinação vem acompanhada geralmente de uma ação hipercompensatória. Então, eu não vou fazer essa atividade aqui do trabalho, então não vou fazer essa demanda aqui mais burocrática, enfim, eu não vou para academia, por exemplo. E aí a pessoa troca essa demanda por outra que traga Lembra que eu falei que procrastinar gera um desconforto? Então a pessoa troca por uma tarefa para trazer esse alívio para esse desconforto. Então geralmente a pessoa vai mexer no celular. Todos nós, tá, gente? Todos nós. Eu, por exemplo, tenho também, se eu não tiver um cuidado, eu tenho uma tendência muito grande de procrastinar em determinadas situações. Mas a pessoa passa a olhar para o celular, passa às vezes comer de maneira exagerada. Então são ações hipercompensatórias ali no funcionamento da pessoa. Mas a procrastinação no indivíduo, o que é que ela tenta comunicar? O que ela quer, qual o sinal que ela quer passar para o outro, ou até mesmo para esse sentimento, essa emoção para o indivíduo? Para a pessoa, entendi. A procrastinação ela pode comunicar diversas situações. Às vezes ela pode comunicar um estresse crônico, um burnout, porque a pessoa trabalha excessivamente aquela tarefa que ela considera importante, ela não consegue dar conta por conta disso. Ela pode comunicar também um transtorno, ela pode comunicar essa questão de autoestima, né, de como a pessoa se vê, se a pessoa não se vê capaz de realizar. Então, tem muitos fatores que podem estar por trás da procrastinação. Agora, a procrastinação ela pode também servir como proteção? Como assim? Ela vira uma proteção, o indivíduo ele se esconde atrás da procrastinação, de empurrar para não fazer aquela tarefa, então se protegendo de uma atividade ou de uma situação onde vai causar um desconforto, e a partir de aí aquela pessoa se recusa. Ela pode vir dessa forma? Sim, ela pode utilizar como justificativa, né? Um escudo para determinada situação, e não fazer aquela tarefa, ou ir em tal lugar, ou ir naquela reunião com seu líder, ou não ir visitar o cliente, ou não fazer aquele documento que se faz necessário. Não,
se protegendo para não sentir alguma emoção. Sim, isso pode acontecer, não necessariamente de maneira intencional. Muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo ali é uma procrastinação, mas pode acontecer sim, como uma forma ali de esconderijo, porque envolve uma zona, um desconforto ali na tarefa que foi exercida. Pode sim. Então, por exemplo, a ansiedade também pode causar procrastinação? Sim, pode sim, porque a ansiedade, vou explicar de uma forma para a gente entender a ansiedade muito relacionada ao medo. Então, a gente, né, o ser humano, desde o início da humanidade, precisou ter uma postura uma postura que fosse em busca, né, de alimento, né, da caça, e tudo isso envolve uma área cerebral que ativa ali um medo, mas também a adrenalina de poder ir ali resolver e conseguir as coisas acontecerem. É como se fosse um nível de hipervigilância para a sobrevivência. Então a gente pensa da humanidade, né, os momentos em que é preciso ter essa hipervigilância. Todos nós, né, em situações de perigo, a gente tende a ali aumentar o nível de adrenalina, se tornar ali hipervigilante para poder reagir. A pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade, ou então quando ela é diagnosticada com transtorno ansioso, é como se essa pessoa tivesse isso desregulado, é como se ela tivesse o tempo inteiro hipervigilante, o tempo inteiro sentindo como se fosse ameaçar. Por isso que tem sintomas, por exemplo, envolvendo rigidez muscular, envolve essa falta de espaço, muitas vezes, né, de conseguir ali relaxar nas situações. É como se ela estivesse em perigo o tempo inteiro. E aí chega um ponto que isso paralisa. Então, é muito comum que as pessoas que têm ansiedade, as pessoas podem paralisar em determinadas situações, né, depender do grau. E aí, isso também pode ser também atribuído ao ato de procrastinar, né, quando está dentro ali do transtorno ansioso. Mas vale a pena reforçar, tá, que não é porque a pessoa teve um sentimento, uma sensação ansiosa, porque a ansiedade, ela tem um transtorno de ansiedade e tem a pessoa sentir, né, ter aquela sensação mais ansiosa. E tem um ponto que é normal e é muito importante, porque a gente precisa ter como eu falei, né, essa capacidade de hipervigilância. Então, muitas pessoas, às vezes, já junta tudo, acha que porque tá assim, com essa sensação é porque necessariamente tem transtorno. O ideal é procurar um profissional, né, uma psicóloga, enfim, um psicólogo, para poder entender melhor todo o contexto. Minha amiga. Babado, né? A gente tem que saber que não pode empurrar com a barriga, tem que saber por que está empurrando com a barriga. Então, Gabriela, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre nós mulheres, né, a sobrecarga. E voltar ao tema organização. Eu queria que você falasse um pouco, porque a organização pesa mais para nós mulheres. No sentido, a gente se sente cansada, exausta, né? Mãe, esposa, filha, irmã, e etc. e tal, profissional. Qual a orientação, como é que você vê essa sobrecarga para as mulheres? Perfeito. Eu gosto de ressaltar também que a organização ela é primordial para todas as pessoas, para o ser humano, para o indivíduo como um todo. Mas quando se trata de mulheres que muitas vezes se sentem, né, muito sobrecarregadas pelas jornadas e pelos pratos diferentes, né, que lidam ali durante o dia a dia, então a organização ela tem esse fator também de ser possível ter um cotidiano um pouco mais com mais bem-estar, pode trazer essa sensação. Então, por isso que eu gosto de trabalhar muito no meu consultório com mulheres que às vezes se sentem muito sobrecarregadas por ter a necessidade de dar conta de muitas demandas de diversas áreas. Então, se está ali, principalmente na era do home office, né? É muito comum, tá ali cozinhando, tá fazendo trabalho, tá trocando a fralda do menino, tá resolvendo e muitas outras coisas. Então, a organização ela pode facilitar muito a vida das mulheres também. Isso a gente vê a cobrança do perfeccionismo, né? Porque a gente quer fazer tudo muito bem feito. E isso aí sobrecarrega e precisa ser organizada, precisa se organizar, fazer com perfeição e fazer no tempo. E isso
além de sobrecarregar, adoece, né? E as pessoas, não, você mulher aguenta, você resiste. Então, para a gente começar a se olhar e falar, epa, preciso me organizar para que eu possa dar conta. Qual a sua orientação e visão para que isso possa acontecer? Perfeito, que é algo também bastante comum, porque a sobrecarga, né, e esse perfeccionismo associado é muito danoso para a pessoa, porque o perfeccionismo está ali muitas vezes vinculado com um padrão inflexível que a pessoa tem, de que precisa fazer tudo ali com perfeição sempre, e isso é impossível para nós seres humanos. Então a pessoa pode entrar num padrão de autocobrança e ficar dentro de um ciclo muito danoso. Só que tem uma coisa que acontece com todos nós, que se chama as crises limítrofes, que é aquele momento em que o corpo pede, peraí, tô aqui, vamos ver o que é que tá acontecendo. Como a gente consegue perceber que o corpo está nessa crise? Perfeito. Então, como a gente estava falando, nesse sentido da pessoa dar conta de muitas coisas, chega um momento que aquilo ali se torna evidente que não é mais funcional para a pessoa. Então, vou dar um exemplo da minha vida. Com 20 anos de idade, no meio da pandemia, senti uma necessidade muito grande de ter atividades, né, como era antes da pandemia. Então, eu queria vivenciar a faculdade, queria trabalhar. E aí, a pandemia chegou ali, existe uma flexibilidade maior em 2021, e aí eu comecei a abraçar tudo que era possível. Então, eu comecei a fazer a faculdade, ir para a Federal, comecei a estagiar na Continental na época, e fui fazendo projetos da faculdade. Então, eu entrei numa liga, fundei a Feira da Ideia. Então, imagine né, como é que minha mente ficava durante tantas atividades. Eu gosto de pensar que nesse momento, né, essa sobrecarga, esse perfeccionismo, foi importante para eu conseguir executar as tarefas. Chegou um momento que eu não conseguia mais reagir diante das tarefas. Eu não tinha a mesma disposição. Minha mente, eu estava com muitos pensamentos ruminantes ali, se seria possível dar conta. O funcionamento passou a mudar. Então eu percebi, olha, não está sendo... Tive crise de ansiedade também, diante de tantas demandas diferentes, diante, né, de tantas tarefas. Então a pessoa ela vai conseguindo perceber, porque se torna completamente desadaptativo. Funciona até um certo modo, e aí tem uma hora que o próprio emocional da pessoa começa a dar sinais. Então tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem gastrite, tem pessoas que passam a ter crises de ansiedade, tem pessoas que deprimem, tem pessoas que se tornam muito mais agressivas. Então, o comportamento da pessoa, quando chega um momento de que, tipo assim, preciso mudar isso aqui, não está sendo sustentável, eu preciso ter uma rotina que traga mais tranquilidade e bem-estar, então, geralmente, o corpo sinaliza de alguma forma. Então, comigo, no mesmo momento ali, eu procurei terapia, fiz terapia durante um tempo e fui organizando cada vez mais, entendendo ali como seria a melhor forma do meu funcionamento diante das tarefas. Agora para que a pessoa identifique, porque a gente se desculpa, eu estou cansada, eu estou estressada, não, é porque ontem eu não dormi bem, não, porque eu comi alguma coisa que me fez mal, porque eu me chateei. Como a gente identificar? Porque você, né, com a expansão de consciência, por estar na área, você conseguiu identificar. E aquelas pessoas que não têm essa expansão de consciência, de clareza do que é físico, do que é emocional, ou separar, não, mas eu não era para estar assim, eu estou sobrecarregada, e aceitar qual o caminho para se perceber. Perfeito, é uma excelente colocação, porque muitas vezes a pessoa se identifica tanto ali com o sintoma. Então, a pessoa que é ansiosa, né, tem uma ansiedade ali crônica, digamos assim, ela pensa que o funcionamento correto, ou então o normal, é estar o tempo todo ali hipervigilante, né, tá ali hipervigilante, só que isso não é o normal. Então, com a pessoa que tem TDAH, com muitos pensamentos, então a pessoa passa a se identificar ali com o sintoma sem saber que aquilo é um sintoma, é como se fosse o normal da pessoa, é aquilo. E aí, com isso, no dia a dia, eu acho, e sempre acho não, eu instruo as pessoas a buscarem se observar. Por exemplo, se tem uma atividade que você tem uma tendência a estar fazendo, que você gosta de fazer no dia a dia, e aí você percebe que
você deixou de fazer essa atividade. E não consegue encontrar uma razão, né, uma explicação para você deixar de fazer essa atividade. Ou então vamos pensar, por exemplo, em depressão. Né? A pessoa que tinha um nível, às vezes um nível muito profundo de depressão, a pessoa para de ter um cuidado com a higiene básica. Então, aquela pessoa que gostava de lavar o cabelo, que fazia todo aquele cuidado, e aí, de repente para de lavar o cabelo, passa 10 dias sem lavar o cabelo, ou então se escovar os dentes 3 dias. Gente, e aí passa a escovar o dente 1 dia e meio, e às vezes pular, né, um dia sem escovar o dente. Então são coisas muito pequenas, e é por isso que é importante ter uma rede de apoio, se possível, fazer terapia, porque o profissional se atenta a essa rotina, o que é que mudou, como é que está o humor. Então, tristeza é algo completamente normal, né? É muito importante, inclusive, porque faz parte ali da vida humana, sentir tristeza, sentir... Só que quando se torna um humor rebaixado, que é, assim, uma quantidade de... A gente vai muito pelo quantitativo de dias, que se excede o que é normal de acordo com o DSM, já é um sinal de alerta para a gente investigar o que é que está acontecendo. Amiga, babada, você organizar. Agora, a cobrança externa vira autocobrança e isso esgota, né? Porque a gente já não. Tem a cobrança externa dos prazos das pessoas, menino tem que ir para a escola, marido precisa, tem que repor o mercado, você... aí tem a cobrança interna porque você precisa estar disponível para estar fazendo essas demandas. E essas cobranças, por si só, ela esgota. E quando isso acontece, o que você orienta, né, aos seus pacientes e como você vê, para a gente não deixar chegar a esse extremo do esgotamento? Do esgotamento emocional diante do excesso de atividade, sobre da cobrança e da autocobrança. A cobrança externa dos prazos das pessoas, da sociedade como um todo, né? E hoje muito mais de estar bem no Instagram, de postar, passa 3 dias, alguém pergunta, por que você não postou, nunca mais te vi, sumida. Então tudo isso, na era da performance, né? Quanto mais atividades, e agora a gente está na era dos hobbies, né? Então, quanto mais hobbies você tem, mais você aparenta. Pronto. A gente tem uma tendência muito grande, né? Às vezes, de ir muito pelo que está nas redes sociais, se basear muito nisso. Então, quando a pessoa ela chega no nível de esgotamento, a minha recomendação, de fato, é buscar um profissional, buscar um apoio psicológico, porque senão pode somatizar, né? Isso gerar uma somatização. Então, quando a pessoa percebe, o ideal mesmo é ela procurar um profissional. Quero falar agora, trocar de tema e falar 2 temas em 1. Claro. 2 temas em 1, tá? Eu quero que você fale um pouco o que é organização humanizada e quero que você fale um pouco da organização do Trello, porque você falou da marca Fera da Ideia, que você é fundadora, que é uma organização, né, através de uma ferramenta. E você fala muito, você é clínica, uma psicóloga clínica que tem uma organização humanizada através da psicologia. Eu queria que você falasse um pouco dessa organização do Trello, para depois a gente entrar nessa organização humanizada. Perfeito, claro, como quiser. Quando a gente fala da organização, a gente vai pensar agora em empresas, né? Existe uma metodologia de organização chamada Kanban, que é uma metodologia que surgiu lá em 1940 na Toyota. Então, naquela época, quanto mais produção, melhor. Né? Então, era o excesso ali de produção para produzir os carros e isso gerou um desperdício muito grande. Então, a Toyota precisava de uma eficiência operacional, veja bem. Ser eficiente, não somente produzir de maneira excessiva, mas sim de forma que não desperdiçasse. Isso em 1940. Pois é. E aí, de maneira que não desperdiçasse. Então, surgiu essa forma de organização Kanban, que é justamente separar o que é que está sendo feito, o que é que está em andamento, o que tem para ser feito, que ainda não foi iniciado, e o que foi finalizado. Então, eles pegaram um quadro e colocaram aqueles quadradinhos coloridos que nós chamamos de post-it e foram separando ali as atividades, as demandas. E isso foi, assim, um presente para as próximas gerações, porque o Kanban hoje faz parte muito do cotidiano das pessoas, no sentido profissional, mas também como uma estruturação de pensamento. Então, se eu já fiz uma tarefa, eu não vou
estar ali dedicando minha energia, minha atenção, se ela já foi resolvida. Então, vamos ver o que é que está em andamento. O que é que tem para ser feito. Então, a organização tem como base, e é o que eu trabalho na Feira da Ideia há 4 anos, com empresas, com equipes, uma organização nesse sentido, de ir separando por etapas o que precisa ser feito ali no operacional. E que eu trago também para a minha vida, é claro, usando o Trello desde 2021, no sentido profissional, acadêmico, quando eu fazia faculdade, agora na pós-graduação também, nas demandas de casa, no casamento, assim, quando a gente tem que fazer alguma viagem, alguma reforma, a gente precisou... Enfim, a gente eu utilizo muito na minha vida, no geral. Agora, o Trello, você atende tem clientes que você atende a partir do Trello. Então, me diz o que esse cliente contrata através perfeito. da Feira da Ideia. Eu acho que vale reforçar que aí, quando eu falo, né, sobre essa demanda com o Trello, não tem a ver com o meu consultório, tem a ver mais com minha empresa, que atende com o objetivo. O que é que os clientes querem? Os clientes querem uma consultoria. Geralmente são clientes que têm uma empresa, que têm equipe e se sentem muito sobrecarregados, em que as empresas não têm autonomia de execução ali das tarefas. Então, sabe aquele gestor, aquela gestora que se incomoda, porque para tudo funcionar precisa ter a intervenção dela, tem muitos prazos ali em aberto, que não entende onde é que está travando o processo. Então, vamos pensar numa fábrica de óculos, por exemplo. Não entende se o que está travando ali a entrega daquele óculos é por conta que ainda não foi feito o pedido ou porque está ali na parte ali da montagem do óculos. Então, é bem nesse sentido Kanban, se a gente fizer a correlação. E aí, o meu trabalho é configurar a ferramenta de maneira também humanizada, porque eu entendo a demanda, não faço um curso e deixo pronto. Eu entendo a demanda do cliente, preparo com automações a ferramenta que eu chamo de quadro, e aí eu treino a equipe. Hoje eu só trabalho com empresas e com equipe. Aqui na Bahia, Camaçari, as empresas normalmente já utilizam essa ferramenta, essa organização? Pronto, aqui em Camaçari não é tão comum as pessoas utilizarem, por incrível que pareça. Eu sou camaçariense, baiana, fundei a Feira da Ideia em 2021 e na época eu vendia quadros para organização pessoal. E pelo nome da marca, por se tratar também, envolver, né, a execução através do Trello, chama muito mais a atenção de outros estados. Então, a procura é muito mais de outros estados do que daqui. Sério? Você atua normalmente em qual estado? Há muitos. Roraima, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. São mais de 85 consultorias até então. Então, eu fundei a Feira da Ideia, fiz um quadro que na época eu cobrava R$30, engraçado isso, porque eu tinha 20 anos, coloquei ali, vendi um quadro da ferramenta por R$30 e vendi aqui para algumas amigas e tudo mais. E aí, quando foi 2 meses depois, veio uma empresa do Sul, que é uma produção de eventos, uma produtora de eventos, e queria fazer a consultoria comigo. Eu não tinha só fui na cara e na coragem, sabe? E aí precisei fazer a mudança de preço, né? E de lá pra cá vem acontecendo dessa forma. E quais segmentos que você mais trabalha com o Trello, com a Feira da Ideia? Perfeito. As agências são, assim, tem um ótimo resultado, são clientes que são muito recorrentes na atuação da consultoria, mas também já trabalhamos com a área de medicina, temos clientes do segmento de advocacia ali, com acompanhamento de processos, segmentos da área, por exemplo, hospitalar. Estou agora, por exemplo, fazendo uma consultoria para um cliente que trabalha com documentação para liberação da Anvisa para farmácias, engenharia de alimentar, muitas áreas, eu não sei nem contar, mas é muitas áreas. E aí eu tenho que fazer todo um acompanhamento de entender ali qual é o contexto do cliente, entender o que é que a empresa faz, entender. E isso geralmente ocorre assim toda a consultoria em cerca de 15 dias, no máximo 20 dias úteis. Interessante, Camaçari, por favor, né? Contrata a Feira da Ideia aí para uma organização humanizada através dessa aplicação, né? Então, vamos continuar agora na humanização, na organização humanizada através da psicologia. Você podia falar um pouquinho? Perfeito. Como a gente vive nesse movimento mais performático, então, uma organização que eu gosto de chamar uma organização mais gentil... Gentil o nome dela. Eu coloquei esse nome, uma organização gentil, porque
não necessariamente envolve ser tanto para entregar para as pessoas e para, no sentido de realizar tarefas o máximo possível. Ser aquela pessoa que responde às expectativas das entregas que é esperado. Então, aquela pessoa que trabalha e quer ser mais organizada somente para poder entregar, né? Para fazer, a gente chama de entregas no mundo corporativo, mas para poder realizar as atividades. Mas sim aquela pessoa que ela passa a olhar a organização como uma ferramenta, um instrumento para a pessoa ter mais bem-estar no dia, conseguir dormir, né, sempre que possível, com mais tranquilidade, porque tudo isso é vinculado. A gente fala muito sobre separar o trabalho de casa, só que tudo está muito integrado, porque se você está bem no trabalho, você vai precisar, né, ir desenvolvendo ali as habilidades para não refletir em casa, mas também se você não está bem em casa, vai levar para o trabalho. Então a gente é um ser muito, nós somos seres muito integrados, né? Então o bem-estar, a saúde, a própria Organização Mundial de Saúde fala sobre isso no sentido mais integrativo. Então, você acredita, Gabriela, que o modelo da produtividade rígida adoece e tanto o gestor quanto o líder e o liderado não percebe, não sente? Fala um pouco desse adoecimento que as pessoas têm, né, a partir da rigidez. Às vezes até a própria pessoa se cobra, não é nem o líder, por essa produção. Essa produtividade. Essa produtividade, excelente abordagem, porque a gente, no ambiente de trabalho principalmente, a gente precisa ter uma coisa chamada segurança psicológica, que envolve essa abertura, essa flexibilidade diante das situações. É claro que produzir é algo muito importante, né? Não vamos entrar num conto de fadas aqui. Só que o excesso de produtividade, a cobrança excessiva, o microgerenciamento das atividades é algo que pode sim adoecer a pessoa, principalmente porque é algo que traz, né, uma cobrança muito excessiva. Então, sim, são sintomas, pode gerar sintomas ali na pessoa, tanto psicológicos, físicos. Mas então, Gabriela, planejar pode ser leve. Claro, pode ser leve, sim. Claro que, assim, a vida acontece no imprevisível, né? Então, não necessariamente é um mar de rosas, mas o planejamento é como se fosse uma habilidade que você vai desenvolvendo e as coisas vão acontecendo. Mas, para que o planejamento comece a ser leve, sentir que é leve, você acredita que parte da clareza, né, da consciência, que eu estou fazendo aquela atividade, aquele processo que tem que ter um resultado, tem que ter um prazo para ser entregue, mas eu posso sim fazer de uma forma, sem estar com o coração na boca, sem estar com aquele medo que não dê certo. Eu preciso ter algum tipo de exercício ou exercitar algum tipo de movimento para que isso possa vir me trazer leveza para a atividade. Nos dias de hoje, né? Eu quero que você fale nessa realidade que a gente vive hoje. Com certeza. Quando a gente fala sobre esse ponto que você traz agora, existem também questões emocionais que a gente já falou bem no início e tudo mais, então é importante identificar, né, cada caso, entender ali se esse planejamento ele não está acontecendo porque a pessoa se sente muito incapaz, porque a pessoa tem um viés cognitivo ali que precisa ser trabalhado, isso é um ponto. Mas eu gosto de pensar também no planejamento, por exemplo, você tem uma tarefa, uma demanda, um projeto para entregar aqui no Camaçari Notícias para um cliente super grande, um exemplo, dia 25 de fevereiro. Então você tem esse projeto. Se você chegar e anotar na sua agenda ou na sua ferramenta de organização que você precisa entregar esse projeto dia 30, ele vai ficar lá. Provavelmente você vai ver o nome do projeto, vai ver o nome do cliente, vai dar aquele palpitar do coração, tipo, ai meu Deus, eu tenho que entregar ali aquele projeto no dia 25, que aquilo ali não vai, talvez, funcionar tanto. Mas quando você para pensar, né, nesse método Kanban que eu acabei de falar aqui, que eu deixei essa dica, e começa de uma atividade maior, que é uma macroatividade, começa a trazer para microatividades, então tarefas pequenas da entrega desse projeto. Então, por exemplo, se você precisa falar com a pessoa X da sua equipe para poder iniciar tal ponto do projeto, então você vai colocando lá, tem essa coisa para fazer hoje, uma parte do projeto, então você vai conseguindo fazer o possível de uma maneira mais destrinchada. Então isso é o grande segredo, que as pessoas às vezes querem escrever um livro em uma semana, se dá esse prazo não consegue, porque tem que dar conta de criança, tem que levar o cachorro para vacinar, precisa
trabalhar e com outras coisas, e aí chega um momento que a pessoa não consegue e se sente muito culpada. Mas aqui, na verdade, ela colocou metas irrealistas pro dia dela, pra semana, pro mês. Então, esse é um ponto importante. Mas eu posso fazer isso num caderno, numa agenda, numa folha de A4 e colocando ali, ticando e falando ok, já fiz, não vou fazer, isso depende de fulano. Então, amiga, você não tem Trello, mas se quiser, você contrata a Fera da Ideia, mas você pode fazer no seu caderno mesmo, naquele caderninho, aquela agenda do ano passado, se não tiver desse ano ainda, você pode fazer. Então, Gabriela, dá para respeitar o próprio ritmo e ir fazendo e tendo bons resultados. Sim, é super possível. Da mesma forma que você falou, sem enrijecer uma metodologia, uma ferramenta ou agenda, o que fizer mais sentido, né, para a rotina da pessoa. É que nem a galera que tem um clube de acordar 5 horas da manhã, que é muito bom, inclusive, mas nem todo mundo vai ter essa disponibilidade, às vezes emocional, de acordar 5 horas da manhã para poder fazer X atividade. Então, eu gosto de entender a singularidade da pessoa, né? Então, entender se a pessoa tem mais facilidade com agenda, então agenda. Se a pessoa tem mais facilidade com Trello, Trello. Hoje, na Fera da Ideia, a gente trabalha somente com empresas. Meu foco, o direcionamento é para empresas. Só PJ. Só PJ, então agora você de PJ aí. E a mulher aí só é PJ. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou duas coisas que eu quero aproveitar e fazer um gancho no sentido da cobrança, por exemplo, da atividade física às 5 horas da manhã. Tem pessoas que se cobram, se culpam porque não consegue acordar de manhã, 5 horas, ou fazer uma atividade de manhã, não consegue fazer X coisas. Então, essa culpa, né, esse sentimento interno que a pessoa carrega desnecessariamente, ela pode diluir, dissolver, dizer, não, mas eu posso ir à noite fazer uma caminhada, eu posso sei lá, pular corda na minha varanda, no meu quintal e ser feliz. Isso aí é um ponto muito importante também, porque o que é que acontece? A gente precisa buscar desenvolver a flexibilidade psicológica de entender os imprevistos, né? Só que assim, não é fácil, né? No dia a dia não é fácil. Tem imprevistos que são realmente muito desafiadores e tem todos esses aspectos que você está me trazendo. Mas com um olhar mais de entender que... Vou dar um exemplo agora muito importante que eu gosto muito de falar nas palestras que eu faço de vez em quando para as empresas. A gente precisa diferenciar o que é importante e o que é urgente, o que não é importante nem urgente. Diz o que é importante, o que é urgente, o que não é importante. Perfeito. Explica aí primeiro para minha audiência. Por exemplo, você deu esse exemplo da pessoa que se sente frustrada porque não conseguiu acordar 5 horas para correr. Então, se a pessoa está se comparando com o que vê na internet, é um ponto. Mas se a pessoa considera que para ela a corrida é urgente e é importante, naturalmente ela vai se sentir frustrada ali e possivelmente ter uma culpa. Não que isso é saudável. Mas falando sobre, imagine um quadrante. E aí a gente entende que o que é urgente é aquilo que é inegociável para você. Precisa ser feito agora, porque é urgente e é importante. E o nome disso não é meu não, viu, gente? Não é eu que tô falando isso, não. O nome é Matriz de Wenzover, né? A galera aí que for pesquisar vai conseguir achar com mais detalhes sobre essa forma de organização. E aí tem coisas que é importante para você, que é importante para a sua realização ali no dia, mas que não é urgente. Então, o que é que você foca? Urgente, que é urgente e importante, ou você só vai focar no que não tem o mesmo nível de urgência? Você vai focar no que é urgente e que é importante. E por que é importante, é necessário diferenciar esses dois âmbitos, assim? Porque senão a pessoa fica com um senso de urgência extremamente aflorado. Até quando vê no Instagram, né? O Instagram vai querer que tudo é urgente. Acha que tudo é urgência. Sabe aquela pessoa que tudo é urgente para ela, tudo tem que ser na hora? Não, mas se você tiver isso dentro de você, buscar identificar, facilita muito. Porque se for uma coisa importante que não é urgente, você pode, por exemplo, delegar. Uma palavra mágica que é muito importante. Porque o delegar é compartilhar com alguém que você sente que pode resolver aquela situação para ser realizado. Isso não é só no ambiente de trabalho, não. Delegar pode acontecer em casa também, entende? Então é importante, é fundamental ter
essa distinção para não viver se culpando com demanda que às vezes não é de fato urgente, que de fato não é tão importante assim. Então, eu, por exemplo, faço isso. Às vezes eu preciso colocar uma atividade que era para segunda, eu boto para quinta, porque aquela atividade não é tão urgente para você resolver isso agora. E aí, se não for nenhum dos dois, se não for importante nem urgente, então você nem pensa. E segue a vida e resolve quando Isso, possível. essa referência você leva tanto para a vida profissional, para aquela pessoa que tem uma vida profissional, quanto para a sua vida pessoal, né? Quero que deixar bem claro para a nossa audiência que serve tanto... Sim. Porque às vezes você tem uma atividade, um prazo de um cliente para amanhã e tem um prazo de um cliente maior para sexta. Mas o cliente de sexta é um projeto maior, uma proposta que vai me tomar mais tempo. O de amanhã, então eu tenho que medir o que é urgente. Não, isso aqui eu consigo fazer em meia hora e entregar amanhã. Mas esse de sexta eu posso começar hoje, já fazer um estudo desse projeto, para entregar sexta. Então eu preciso ter essa clareza, esse entendimento do que é urgente, que posso jogar para lá para sexta, o que eu posso fazer hoje. Com certeza. E me organizar, me planejar dentro certeza. dessa demanda. E eu super incentivo isso, porque isso vai ensinando a pessoa a botar limites também nas coisas. Porque às vezes as demandas não surgem só porque a gente tá ali colocando pra gente, é porque outras pessoas, outras situações pedem uma realização de determinada atividade. Então a gente vai conseguindo colocar limite. Então, por exemplo, pra mim, é importante, às vezes é urgente, eu fazer um lazer. Ter um momento de lazer com minha família, com meu marido. Então eu coloco aquilo ali como prioridade. Não urgente. vamos como algo que eu preciso aqui nesse momento. Eu quero, por exemplo, ter um momento com minha família. Para mim isso é muito prioridade ali no meu dia, no meu momento. Então eu vou fazer aquilo ali. Então é muito importante identificar, porque senão a gente vive em função dessa produtividade. E aí se afoga, às vezes, em excesso de trabalho, em excesso de performance, né, na vida. Quando você falou da sua família, eu vejo aqui um insight nesse planejamento, procrastinação e organização na sua vida pessoal, no lazer. Então, se você procrastinar também um lazer, né, empurrando com a barriga, eu vou falar empurrando a barriga, que é a nossa linguagem, né, amiga? É um planejamento. Dentro de um mês, você precisa fazer um passeio, ir numa praia, fazer um jantar, um almoço, sei lá, ir para o quintal de casa. E você não organizar, você precisa também ter essa competência de organizar isso em casa, com sua família, né? Porque quando a gente fala em organização, planejamento e procrastinação, a gente está levando não só para a vida profissional, organizacional. Isso. Eu queria que você falasse um pouco desse profissional, dessa pessoa, desse indivíduo que faz isso também na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família e não percebe. Não vai ver visitar a mãe, ou não vai fazer alguma coisa com o esposo, com a sogra, com a tia, com os filhos, com os amigos. E que faz parte da qualidade de vida e faz parte do planejamento e da organização da vida que nós levamos, né? Perfeito, excelente exemplo, porque muitas vezes, né, ter esse contato, né, familiar, ou então com o marido, com a esposa, é visto como também um momento de lazer. A gente não tem a mesma perspectiva de um trabalho. Claro, né, em condições mais saudáveis, a gente está exemplificando, né? Tem situações que de fato é mais desafiadoras, né? Mas quando isso não acontece por não estar ali no planejamento da pessoa, por exemplo, muitas vezes a pessoa às vezes coloca o lazer em terceiro, quinto, sexto plano, porque se esconde ali atrás das atividades laborais, do trabalho, da parte acadêmica, do estudo. E por que isso, né? Porque a pessoa às vezes tende a ter um trabalho excessivo, porque ali às vezes a pessoa no trabalho ou no estudo se sente mais produtiva, se sente reforçada. Olha, você é muito competente, olha, você é muito boa, continue trabalhando, ou reforçada por questões financeiras também, do salário, né? Aí compensa. Já o lazer, às vezes a pessoa não enxerga dessa forma. E quando eu falo lazer também, não necessariamente com outra pessoa, pode ser o lazer no sentido de autocuidado também, de uma maneira leve. Então é importante estar atento a isso, porque trabalho, excesso de atividades nesse sentido mais profissionais e acadêmicas pode ser um esconderijo emocional, e isso afeta muito as relações, muito.
Eu vou te dar um exemplo como meu, né? Que a gente às vezes vê o lazer. A nossa crença de achar que o lazer não faz parte, né? No planejamento da vida de uma organização, a gente vai deixando para depois, porque aquilo não dá uma recompensa material, física, como nós esperamos, mas dá do bem-estar. Então, para se desconstruir essa crença que o lazer é importante, precisa ser planejado, organizado para você conseguir fazer, parar para fazer a unha. Né? Então, nós mulheres, amiga, às vezes não conseguimos fazer e acha que não, que a prioridade é trabalhar, é cuidar de tudo, nem o lazer não é tão importante. Não é isso? Pois é, você trouxe esse aspecto do fazer a unha como um exemplo excelente, né? Porque às vezes a gente pensa o lazer ou então algo para si de autocuidado como uma coisa extremamente extravagante, que seja muito cara. Então, eu preciso fazer aula de beach tênis na praia sexta-feira para eu sentir que eu estou me cuidando. Então, eu preciso comprar tal coisa, mas não necessariamente é por esse caminho. O lazer, gente, faz parte, inclusive uma recomendação lá nos direitos humanos, tem o lazer como direito, é um direito nosso. É algo que faz parte de um funcionamento saudável. Então, é importante enxergar não somente porque a gente é meio às vezes incentivado pelo próprio contexto geográfico, né, pelo contexto cultural, que o trabalho precisa estar sempre em primeiro lugar. É muito importante, mas é um dos pilares para que a gente se sinta com maior bem-estar. Agora vamos 2026. Nós falamos de agenda, podia anotar, escrever na agenda de 2025. Mas por que o início do ano, esse planejamento que é cobrado, é tão importante, tão desafiador? E essa pressão, o que é que gera em algumas pessoas, Gabriela? Gera um excesso de comparação, uma culpa muito grande. Porque planejamento no início do ano tem um nível de relevância, né? Inclusive as empresas iniciam o ano, às vezes, fazendo planejamento anual, fazendo esses encontros com os funcionários, o que eu quero alcançar. As pessoas também entendem isso, mas é como, por exemplo, começar a se exercitar na segunda-feira, quando você é terça, ou começar a dieta só na segunda, porque é quando se deve começar. Acho que minha perspectiva bem pessoal nesse sentido, que é uma forma, às vezes, um pouco rígida, né? Mas assim, se chegou o momento, a pessoa se sente apta e se sente bem para poder fazer o planejamento do ano, pode trazer benefícios também. Mas podemos construir metas, definir metas sem culpa, se eu não alcançar, ou é necessário que a gente tenha também uma responsabilidade, porque quando a gente fala, vou deixar aqui, se eu não fizer esse mês, eu posso fazer no outro, eu posso fazer o ano que vem. Quando a gente começa podemos nos planejar, definir as metas sem culpa, mas tendo um grau de responsabilidade? Sim. É muito importante. É extremamente saudável que a pessoa busque fazer essas metas, cumprir essas atividades de maneira mais leve. Tem uma coisa que a gente precisa ir desenvolvendo, que é justamente a frustração, a tolerância à frustração, né? Então, se aquilo não foi possível, é claro que na teoria às vezes as coisas ficam mais fáceis, mas se aquilo não for possível, a gente buscar identificar, ter essa flexibilidade, essa gentileza com nós mesmos, com si próprio, de identificar que não foi possível, entender ali o porquê, ou então se vale a pena tentar novamente. Então, é importante essa definição de metas sem culpa, sem autocobrança excessiva, metas possíveis. Sim. Metas possíveis, que é possível para o seu contexto. Então, vamos supor que janeiro geralmente é um mês muito focado, às vezes, também em estudos, né? Os concurseiros de plantão, geralmente, já começa a mapear os concursos que vai querer fazer, começa ali o planejamento. E é importante adequar ali o estudo, por exemplo, né? Dando exemplo recortado de concurso. Adequar o plano de estudos para a realidade que a pessoa vive. Se a pessoa está trabalhando, se a pessoa não está, se passa muito tempo no trânsito. Então, buscar fazer isso mesmo com uma gentileza para si. Olha, eu quero fazer isso, mas entendendo as condições que são possíveis hoje. Para não se frustrar e se culpar muito com os resultados depois. Estamos chegando quase ao finalzinho do nosso episódio.
Eu queria que você falasse, orientasse, desse uma dica, quais são os primeiros passos para que a gente possa ter um 2026 gentil, já que nós estamos em fevereiro, hoje é 3 de fevereiro, está ainda no comecinho, mas o que é que você orienta, né? Quais são os passos que devemos tomar para ter um 2026 gentil, como você fala? Nossa, que responsabilidade, hein? Eu vejo que não tem um manual, né? Não tem uma receita, assim, porque a vida acontece também no imprevisível, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de recomendar às pessoas é buscar esse cuidado emocional, buscar esse apoio psicológico, não porque como mais um item, né, de uma tarefa, porque hoje as pessoas fazem terapia, mas no sentido também de se conhecer mais, se entender. É um ato gentil consigo mesmo, que é um caminho que eu vejo como um caminho muito benéfico, né, buscar uma profissional da área, né, de psicologia para fazer terapia. Então, Gabriela, eu quero que você fale um pouquinho onde encontrar você, como encontrar as empresas que querem começar seu planejamento, sua organização através da Fera da Ideia. E também como psicóloga, você é palestrante de empresas, né, corporativa. Quero onde as empresas possam contratá-la. Perfeito. Eu estou no Instagram como psicóloga também, no Instagram @GabrielaSouzaPsi, deve aparecer aqui embaixo provavelmente. Tem um Instagram Fera da Ideia, que é para minha marca, como eu falei, de consultoria empresarial, para empresas que desejam se organizar, e também para as empresas que querem entrar em contato para a palestra, para esse treinamento mais organizacional, pode falar no meu Instagram, Gabriela Souza Psi. Chegamos ao final desse episódio maravilhoso. Eu quero te agradecer, Gabriela. Foi, assim, uma aula de organização e planejamento. Super rápido, né? Passou já, sim. Pois é. E fico muito feliz em oferecer um tema tão importante, uma conversa tão valorosa para os nossos telespectadores, leitores e ouvintes. Nesse episódio que nós falamos de planejamento, organização e procrastinação, onde a gente vê que organização não é punição, planejamento não deve se culpar, tá, amigas? E precisamos, amigos também, precisamos começar o 2026 com planejamento gentil, como a frase de Gabriela, com organização gentil, cuidando de si, colocando o lazer, a família, também no planejamento e na organização de 2026, que nos traz bons resultados, grandes recompensas. E vamos ao próximo episódio. Gostaria até que vocês pode sugerir, tá? O que vocês querem ver na próxima semana. E chegamos ao final desse episódio. Muito grata a todo mundo que está acompanhando. Muito grata, estou muito feliz pelo esse convite. Foi incrível, maravilhoso. E é isso aí, compartilhem, sigam aqui o canal do Camaçari Notícias e tudo de bom para todos nós nesse ano. Feliz ano novo!